Oi, gente, tudo bem? Vamos resolver exercícios agora? Vamos dar uma revisada e ver como o conteúdo currículo tem sido cobrado nas provas. Vejamos! Numa perspectiva crítica e emancipadora, guardem isso, numa perspectiva crítica e emancipadora, o processo de ensino e de aprendizagem na educação básica pressupõe a discussão acerca do que significa planejar o currículo. Seguem algumas formulações acerca dessa discussão para que você identifique as que são verdadeiras ou falsas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Ok. Então, vejam, primeiro diz assim, currículo deve ser concebido numa perspectiva mais abrangente, como um conjunto de atividades da escola que afetam direta e indiretamente o processo de transmissão, assimilação e produção do conhecimento. Sim, numa perspectiva mais abrangente está certo. Por quê? Porque aqui currículo não é simplesmente a grade de conteúdos que serão repassados, transmitidos aos alunos. Currículo aqui diz respeito a todas as experiências, toda a organização de tempo, espaço que está sendo considerado, no caso, que está sendo considerada no planejamento, e que, de certa forma, vai afetar a formação dos alunos, beleza? Então, a primeira está correta, verdadeira. Depois, pautado no controle e na racionalidade técnica, opa, vamos guardar isso. Então, ó, pautado no controle e na racionalidade técnica, o planejamento de currículo é tratado a partir da especificidade da escola e da história dos seus sujeitos. Não! Quando pautado no controle e na racionalidade técnica, busca-se um modelo geral, uma receita. Então, o especialista, pautado no controle e na racionalidade técnica, independentemente da realidade do contexto da escola e dos sujeitos que estão ali, ele constrói um modelo de currículo a ser aplicado, um modelo geral, uma espécie de uma receita, tá? De uma fórmula para todas as instituições. Então, essa está falsa. As atividades de currículo e ensino estão separadas da totalidade social. E é por esse motivo que visam a transformação crítica e criativa do contexto escolar. Não. As atividades do currículo e ensino estão separadas da totalidade social, nesse caso, essa escola não está preocupada com transformação e crítica do contexto escolar, não. Estaria preocupado apenas com reprodução de algum, no caso de valores propostos, reprodução apenas daquele currículo que foi organizado pelo especialista, sem essa intenção de transformação. Agora, se nós dissermos, por outro lado, as atividades de currículo e ensino estão conectadas à totalidade social, aí sim, até porque entende-se nesse caso que existe um compromisso político também do currículo e não apenas pedagógico. E o compromisso político, ele está sempre relacionado à transformação crítica e criativa do contexto escolar. Então essa também é falsa. Eu acredito que aqui você já conseguiria, se eu tivesse colocado as alternativas aí, você já conseguiria de repente resolver essa questão, tá bom? Vejamos, planejar currículo implica tomar decisões educacionais, implica compreender as concepções curriculares existentes que envolvem uma visão de sociedade, de educação e do homem que se pretende formar. É isso, não é? Então não implica simplesmente olhar para os conteúdos, o que eu preciso ensinar, como eu vou ensinar e com que recursos. Não. Além dessas questões didáticas, metodológicas, que são muito importantes, nós temos que olhar também para outras questões de natureza política, social, cultural. Então essa está correta, verdadeira. Por fim, é preciso afirmar que o currículo é um instrumento de confronto de saberes. O saber sistematizado, indispensável à compreensão crítica da realidade. E o saber de classe, que o aluno representa e que é o resultado das formas de sobrevivência que as camadas populares criam. Isso significa que o currículo valoriza o saber de classe e o coloca como ponto de partida para o trabalho educativo, que é a consciência, né? Então é possível afirmar que o currículo é um instrumento de confronto de saberes, saber sistematizado,
os conteúdos, as informações que as disciplinas trazem, né, de natureza científica, que é indispensável a compreensão crítica da realidade, e o saber de classe que o aluno representa. Tá? Então, o aluno tem também a capacidade de reconhecer o papel que ele exerce na sociedade, de onde ele vem, né, a sua situação social. Então, isso também faz parte desse trabalho com o currículo. Aqui está correta. Logo, a sequência ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. VUNESP 2019. Ao discutir currículo, Tomás Tadeu da Silva entende que as teorias críticas e pós-críticas, distinguem os conteúdos tradicionais, que já não fazem mais sentido na sociedade, e os conteúdos novos orientados para os interesses dos estudantes, que devem ser priorizados. Então, vejam lá, teorias críticas e pós-críticas. Será que é isso? Tá? Entende que essas teorias distinguem os conteúdos tradicionais e os conteúdos novos? Essa é a preocupação delas? Não. Reorientam o currículo para a promoção da ascensão social do alunado, alinhando seus conteúdos às demandas de mercado. Aqui nós temos uma preocupação das teorias tradicionais. Preocupação das teorias tradicionais. Assumem o dever da escola de promover um elevado nível de cultura em tempos de propagação indiscriminada da cultura de massas e, consequentemente, empobrecimento do repertório dos estudantes. Não, também não. Criticam a existência dos currículos, propondo modelos educativos libertários, gente. Não também. Que independam das estruturas pré-definidas. Articulam a seleção dos saberes e conteúdos com a promoção de certas identidades. Espera aí, ó. Articulam a seleção dos saberes e conteúdos com promoção de certas identidades, que, por sua vez, revelam relações de poder em jogo na sociedade. Então, é a E, tá? É a E. Essa é a proposta. Então, essas teorias críticas e pós-críticas estão preocupadas com isso, em articular a seleção dos saberes e conteúdos. Por quê? Porque nós devemos nos preocupar com os saberes e conteúdos que serão transmitidos. Lembra das teorias críticas? Por que estão ensinando esses conteúdos e não aqueles? E no caso, quando nós relacionamos as críticas e as pós-críticas, então nós vamos articular a seleção de saberes e conteúdos, vamos ensinar aquilo que é de interesse da população, interesse da massa também, com a promoção de certas identidades. Então vejam aqui a preocupação central das pós-críticas, promoção de certas identidades. Tá? E tanto uma quanto a outra são críticas, ou seja, elas compreendem que existem relações de poder em jogo na sociedade, então está de acordo com tudo que nós estudamos. A2, alternativa E. 3. No currículo tradicional, a avaliação mais valorizada, gente, qual é? Então, nós poderíamos ter aqui, por exemplo, a avaliação seletiva, a avaliação classificatória, mas ele está falando mais da função. Né? Qual é a função da avaliação mais valorizada? É a somativa, é trabalhar com provas, né? Trabalhar com provas e com resultados finais de tudo que o aluno produz. Então, a avaliação, nesse caso, tem a função somativa e ela ocorre ao final do processo. Então, no currículo tradicional, a avaliação mais valorizada é a que ocorre ao final do processo, aquela que vai verificar se o aluno realmente aprendeu e vai oferecer ali, atribuir uma nota, que tem também uma característica classificatória, não é? FGV, relacione as teorias dos currículos às respectivas palavras-chave. Objetivos e metodologia, gente. Qual está preocupada com objetivos e metodologia? A teoria tradicional. Identidade e multiculturalismo, teoria pós-crítica. Sociologia e currículo oculto, teoria crítica. Correto? Então ficou 1, 3 e 2. 1, 3 e 2. Letra B. 5.
As teorias críticas de currículo, ao deslocar a ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino-aprendizagem para os conceitos de ideologia e poder, por exemplo, nos permitiram ver a educação de uma nova perspectiva. Da mesma forma, ao enfatizarem o conceito de discurso, em vez do conceito de ideologia, as teorias pós-críticas, que trabalham mais com o conceito de discurso, como nós vimos, as teorias pós-críticas de currículo efetuaram um outro importante deslocamento na nossa maneira de conceber o currículo. Então, elas continuam críticas, elas compreendem que existem relações de poder, mas trabalham muito com essa questão do discurso, com o conceito de discurso. As abordagens críticas do currículo defendem o currículo oculto o currículo oculto reflete as relações sociais de poder que formam os sujeitos e revela os processos por trás do currículo explícito. Justamente, quando nós estudamos isso, eu falei para vocês de duas formas de nós entendermos o currículo oculto. Primeiro é aquilo que o currículo não diz que ele faz, que é justamente isso que está aqui na questão. Então ele reflete as relações sociais de poder. Ele leva, na verdade, os interesses das classes dominantes para dentro da escola, para a vida do aluno, mas ele não diz isso. Ele não esclarece isso para o aluno, que aquilo que o aluno está aprendendo é para torná-lo submisso aos valores e às classes dominantes, né, hegemônicas, enfim. Por outro lado, nós também falamos do currículo oculto num outro sentido, aquilo que está presente na educação, aquilo que é levado, por exemplo, pelos alunos de classes populares, aquilo que se manifesta, mas não está nos planos de ensino. Então, uma boa parte da cultura popular é levada para dentro da escola por muitos alunos, mas isso não está nos planos de ensino, nem nos planos oficiais, nem nos planos dos professores. Então ele está oculto, mas ele é vivenciado, é experienciado pelos alunos dentro da escola. Então nós vimos currículo oculto nesses dois sentidos. Logo, está correta mesmo a alternativa A. 6. Os estudos sobre o currículo discutem que o currículo escolar traduz e revela diferentes concepções de conhecimento de papéis que a escola pode exercer na vida dos estudantes. Então é aquela coisa, né? Lembra que nós falamos? Currículo é um termo polissêmico. Por quê? Porque currículo pode ser organizado, planejado, trabalhado de muitas formas. Ele pode ter muitos significados. Depende da concepção que eu estou seguindo. Concepção crítica, emancipadora, tradicional, reprodutivista, depende de tudo isso. Há teorias que julgam que as questões curriculares são meramente técnicas. Há teorias que apontam o quanto as questões curriculares estão implicadas em questões de poder, pois as escolhas daquilo que será ensinado nas escolas influenciam uma determinada visão de mundo. As duas perspectivas teóricas podem ser respectivamente definidas como o quê? Pessoal, essa é tranquila, não é? Olha aqui, ó, o currículo definido de forma técnica, a partir de questões técnicas, e o currículo que identifica as questões de poder tradicionais e críticas. Maravilha! Questão 7. O currículo aparece especificamente como objeto de estudo nos Estados Unidos nos anos 20, fazendo conexão com o processo de industrialização e a intensificação da escola de massa. Lembra lá a obra The Curriculum, o currículo do Franklin Bobbitt? Um modelo voltado para a economia, nessa época, o currículo em seu efeito final se torna um processo industrial administrativo. Essa linha de entendimento sobre a educação é reconhecida dentro do currículo com o nome do quê, pessoal? De teoria tradicional do currículo. Vamos nos lembrar do Bobbitt. Continuando, 8. No que se refere às teorias tradicionais, críticas e pós-críticas relativas ao currículo e à construção do conhecimento, julgue os itens subsequentes. Primeiro, classe social e subjetividade são fatores característicos da teoria pós-crítica. Subjetividade, sim. Classe social, não. Tá? Subjetividade, identidade, ok? Classe social, não. Logo, essa está errada. Classe social, teorias críticas.
Os fatores característicos da teoria pós-crítica incluem o multiculturalismo e a alteridade, não é? Que seria ver a vida, olhar para a vida a partir dos olhos do outro, reconhecendo a diversidade, por exemplo, correto. A teoria crítica põe em relevo os conceitos de subjetividade, multiculturalismo e identidade. Não, nesse caso nós estamos falando das pós-críticas. Currículo oculto e eficiência são elementos característicos da teoria crítica, eficiência da teoria tradicional. Os fatores característicos da teoria crítica incluem a emancipação e a resistência, certo? Teoria crítica. 9. Considerando as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas de currículo, assinale a opção correta. A elaboração de um currículo segundo a concepção crítica deve orientar-se pelas noções de currículo oculto e subjetividade. Subjetividade não, pós-crítica. As teorias, no caso, a teoria pós-crítica fundamenta-se na eficiência, não, a tradicional. Os conceitos de identidade e de ideologia são frequentemente mobilizados nos estudos da teoria crítica e identidade pós-crítica. As questões de gênero, raça, etnia e multiculturalismo são objetos de estudos das teorias pós-críticas. Sim, maravilha. Questão 10. Uma teoria se define pelos conceitos que utiliza para conceber a realidade. Associa as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas às suas respectivas palavras-chave. Então, multiculturalismo, pessoal, pós-críticas. Ensino e aprendizagem, no caso aí seria tradicional. Tá? Identidade, alteridade, subjetividade, pós-críticas. Representação, cultura, saber, poder. Agora nós estamos diante das críticas, não é? Vamos ver aqui, representação, cultura, saber, poder. Seria das críticas aqui, 2. Capitalismo, currículo oculto e resistência. 2. Metodologia, objetivos e planejamento. 1. Ideologia, reprodução cultural e social. Então, até traz ali, né, o termo ideologia. 2. Críticas. Gênero, raça, etnia e sexualidade. Gênero, raça, etnia e sexualidade. Pós-críticas, né? Tranquilo. Emancipação e libertação, 2. Deixa eu só confirmar. Então, multiculturalismo, ensino, aprendizagem, identidade, alteridade e subjetividade. Não, pessoal, aqui não, ó. Aqui é 3. Representação, cultura e saber poder, pós-críticas. Tá? Pós-críticas. Isso. Então, a correta é essa, tá? PEI. Tá aí, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Maravilha. 10 questões. É isso. A gente vai ver aí, montar um simulado, um quiz, colocar mais exercícios para vocês resolverem. E vamos seguir em frente. Até a próxima, gente. Um grande abraço. Valeu.